Olá, eu sou Janaína Spolidoro, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre consciência das palavras. Na verdade, gente, a consciência das palavras é uma das partes aí da consciência fonológica, por isso que o vídeo se chama consciência fonológica até, porque a gente vai ver uma atividade que ela diz respeito exatamente a essa partezinha aí, que é a consciência das palavras. A consciência das palavras faz parte de um vídeo que eu coloquei lá no nosso clube de membros do YouTube. Eu fiz isso já com outro vídeo, não sei se vocês se lembram, acho que foi do Mesh Mesh. Deixa eu colocar aqui o slide, só um minutinho. E na aula 7 do Práticas de Alfabetização, que é um curso exclusivo para os membros do canal, não é seguidores, tá? É membros. O membros, para quem não conhece, é aquele clube que embaixo do vídeo você tem lá o Seja Membro. Você tem um valor que, na verdade, é a partir de R$ 6,99, que você pode assistir esses vídeos que são exclusivos para assinantes, né? Essa aula 7 eu achei interessante trazer para vocês, porque são atividades práticas de consciência de palavras. Eu vou explicar brevemente o que é essa consciência de palavras, e daí a gente já vai fazer a atividade para você poder experimentar com seus alunos, tá? Eu só vou começar com a explicação, porque eu acho importante a gente ter a parte teórica junto, porque não adianta a gente aplicar uma coisa que a gente não entende, o resultado, né? Daí qualquer um aplica, né? Não é profissional da educação. O que é essa consciência de palavras, gente? É uma parte da consciência fonológica que manipula palavras em frases. Alguns péssimos profissionais, eles acabam explicando errado essa parte, porque a intenção aí de você manipular o som, que é a consciência fonológica, faz com que seja necessário que as palavras estejam inseridas em frases para estarem contextualizadas. Porque quando a gente fala, a criança não consegue perceber a divisão entre as palavras. E isso causa um problema com algumas crianças na hora de escrever, que são aquelas crianças que têm a dificuldade de segmentação, que é aquele espacinho que a gente dá de uma palavra para outra na escrita, né? Então, isso já vem de um problema da oralidade que pode ser corrigido aí com a consciência de palavras. A consciência de palavras pode ser trabalhada desde crianças de 4 anos até 10, 11 anos de idade. Inclusive, adultos, às vezes, precisam desse trabalho, porque eles têm a mesma dificuldade, que é proveniente ali da alfabetização deles. Então, o que eu preciso fazer? Se eu trabalhar só as palavras isoladas, eu não estou trabalhando consciência fonológica. Consciência de palavras não é isso. Quando você tem só as palavras isoladas, você está trabalhando um método de alfabetização chamado palavração, que é outra coisa, né? Que até lá no meu livro, Neurogênese da Alfabetização, eu explico sobre essa metodologia. Mas no consciência de palavras, ela tem que estar inserida em um contexto. Então, por exemplo, o gato mia. Eu preciso saber que é o gato mia. Cada uma é uma palavra. E como que eu faço para a criança perceber isso, gente? O próprio nome já diz, perceber. Você tem que abrir as vias de percepção da criança para que ela perceba que há aquele espaço entre as palavras, né? Porque ela precisa, até coloquei aqui uma gracinha, ó, saber limitar as palavras. Então, eu até fiz assim a frase bem espaçada, assim, com as palavras soltas, porque você precisa dar liberdade para a criança poder afastar uma palavra da outra, né? Preciso saber limitar as palavras. Se a criança não tem essa consciência fonológica, eu vou dar até um exemplo bem legal. Sabe aquela quadrinha? Batatinha, quando nasce, espalha a rama pelo chão. Quando a criança não tem essa consciência fonológica, que é essa manipulação de sons, tem gente que fala assim: batatinha, quando nasce, esparrama pelo chão. E daí, do ponto de vista de compreensão, não faz sentido, porque ela não nasce e se esparrama. Ela nasce e espalha a rama. Batatinha, quando nasce, espalha a rama pelo chão, né?
E daí, às vezes, a pessoa não tem essa consciência fonológica desenvolvida e ela transforma em outra palavra, sai do contexto, diminui a compreensão, causa uma série de problemas, né? Dei um exemplo bem básico, mas eu acho que é bem útil aí para vocês poderem entender o que eu estou falando. No curso que está no clube de membros, eu trabalho 5 atividades, né? Práticas. A frase secreta, brincando de massinha, blocos de palavras, a palavra maluca e corrente humana. Neste vídeo aqui, a gente vai ver o brincando de massinha. Particularmente, eu fiquei em dúvida entre o brincando de massinha e o blocos de palavras, que a gente usa bloquinhos de construção para poder trabalhar essa parte da consciência de palavras. Mas eu optei pela massinha, porque eu acho que ela dá umas possibilidades interessantes também no trabalho pedagógico, tá? E daí vocês podem utilizar massinha ou copinhos plásticos, por exemplo. Pode ser uma outra coisa na qual você insira ali o que eu vou falar, beleza? Deixa eu só mudar o slide, porque eu preciso ir direto para o slide, porque como é a segunda atividade, eu preciso ir direto para o slide que está a atividade do brincando de massinha, né? Porque a gente tem lá outras, né? Deixa eu ver se é esse aqui. Brincando de massinha. O que eu vou fazer com vocês? É a mesma coisa que eu fiz com o pessoal do curso Práticas da Alfabetização, tá? Que está lá no Clube de Membros. Eu trouxe aqui uma explicação. Então, primeiro a gente tem o passo a passo de como é a atividade. São todas atividades simples, que levam de 5 a 10 minutos, né? E daí você pode fazer isso uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Quanto maior a quantidade de estímulo, mais fácil a criança compreender. Não faz mal que é repetido, porque você pode mudar a frase, né? Primeira coisa, gente, peça para a criança fazer 6 bolinhas com a massinha de modelar e posicionar na carteira em linha, assim, sabe? Uma do lado da outra. Se você não quiser usar a massinha de modelar, e daí quando eu falo bolinhas, não pode ser uma bolinha do tamanho de um feijão, né? Tem que ser no mínimo uma bolinha do tamanho de uma ameixa, né? Porque a gente vai fincar plaquinhas nelas, né? Então precisa ser uma bolinha razoável para poder dar esse espaço do fincar o palito, sabe? Você pode usar copinhos também, que dá certo, né? Mas eu gosto da massinha de modelar, porque a criança já vai acalmando, trazendo atenção. A criança gosta de mexer a mão ali, aquilo é gostoso, né? E daí você faz as 6 bolinhas enfileiradas. Você não, a criança monta, né? Na carteira 6 bolinhas. E daí o que ela vai fazer? Ela vai ter também algumas plaquinhas na carteira, que você, professor, pode confeccionar você mesmo e deixar pronto. Mas se você tiver muitos alunos, uma sugestão é você pedir para a própria criança fazer. Então, você dá 6 palitos para a criança, 7 palitos, 8 palitos, quantas frases você for ditar, porque é um ditado de frases, né? E daí, nas plaquinhas, né, que é a parte que é um retângulo, um quadrado, vai estar escrito assim: frase um, frase 2, frase 3. Quantas frases você quiser. Eu, sinceramente, utilizaria em torno de 5 para uma primeira vez. Porque assim vai facilitar a minha vida e das crianças, que não é uma quantidade grande e vai dar uma atividade bacana. Então, 5 frases é o que eu aconselho você começar. E daí a criança vai, pega o palitinho, e daí ela prende ou com durex ou com cola, né? Eu faria com durex. O, o papelzinho, frase um, frase 2, daí ele separa ali no cantinho da carteira, do lado das bolinhas. O que você vai fazer em seguida? Já fez as 6 bolinhas de massinha e posicionou. Você vai pedir para a criança, pegue a plaquinha escrito frase um. A criança vai ouvir a frase e posicionar na bolinha que representa a quantidade correspondente de palavras, tá? Então, aqui, ó, na prática, né? As 6 bolinhas, ela vai ter as plaquinhas, e daí você pede, pegue a frase um. Tá escrito frase um na plaquinha, só para deixar claro.
Porque eu não quero que essa criança leia a frase. Por que que eu não quero que ela leia? Porque daí ela vai ver o espaço entre as palavras. Eu preciso que mentalmente ela consiga distinguir o que é cada palavra, porque a unidade da palavra tem um significado próprio. Então, isso é muito importante para a criança, inclusive futuramente na produção de texto. Daí eu vou ditar lá. Eu tenho frio. Essa é a frase 1. Então, eu quero que vocês olhem as bolinhas, tá? Em qual bolinha vocês posicionariam a plaquinha frase 1? Eu tenho frio. O que que a criança vai fazer? Ela vai contar as bolinhas. Eu tenho frio. E a bolinha que cair a última palavra, ela vai fincar a placa. Frase 1, tá? Ao final da atividade, ela vai ter aí na minha sugestão 5 plaquinhas fincadas. E é perfeitamente possível que existam frases de uma palavra, tá? Por exemplo, fogo! Quando você grita fogo, é uma palavra só e é uma frase, né? Então a criança fincaria, né, se fosse a frase 2, lá no número 1, porque a palavra fogo, ela é única. Mas tem criança que vai ler assim, ó, fogo, pum, e vai pôr por sílaba. Por isso que é importante você variar a quantidade de palavras, tá? Depois que você acabou tudo, eu vou dar uma segunda sugestão, tá? Essa é a atividade em si. Mas eu vou dar uma segunda sugestão que eu também dei lá no clube de membros, porque a gente vai ampliar lá no clube de membros isso para atividades pedagógicas. Então, como eu faria isso? Eu ditaria 5 frases, sem corrigir nada. E daí, o que eu ia fazer? Eu ia escrever na lousa, ou mostrar a frase impressa, né? Eu preferiria escrever na lousa, gente, porque é importante a criança ver você escrevendo, para ela também adquirir o hábito de escrever, né? Então, se você não escreve nunca, a criança não tem um modelo para seguir. Então, eu escreveria lá na lousa: eu tenho frio. E daí a gente pode contar lá, eu tenho frio, para ver os espaços, a criança vê se a frase 1 está fincada corretamente, e daí ela mesma vai corrigindo, sabe? Ela vai olhar na lousa, os espaços na leitura, aí sim é leitura de palavra. Primeiro eu manipulo o som, depois eu leio a palavra. Ela vai observar, né, aquilo lá, vai ver os espaçamentos, vai perceber que tem 3, ela vai olhar o frase 1 se está fincada na bolinha certa, da quantidade de palavras. E daí ela mesma pode ir manipulando, sabe? E daí as demais atividades pedagógicas, eu não contei nem no clube de membros, porque na semana que vem que entra esse vídeo. Mas se você ficou interessado em conhecer as outras atividades que eu tenho de consciência de palavras, e também se beneficiar dos cursos que a gente tem lá no clube de membros, que é, por exemplo, processos da leitura. Meu aluno não está alfabetizado, e agora? É outro curso. Daí a gente tem uma variedade lá de cursos que vocês podem aproveitar, se tornando membro do canal por apenas R$ 6,99, né? Se você tiver dúvida sobre se tornar membro, você entra em contato com a Si nesse WhatsApp aí, que é o 11 988084676, e ela vai explicar para você sobre formas de pagamento, como que funciona a associação. Você pode só pagar um mês, assistir o que você quer e não pagar mais, né? Então ele pergunta se você quer renovar, não é aqueles negócios que ficam renovando automático, sabe? Então o YouTube tem esse cuidado aí também. Espero que vocês tenham gostado da atividade Brincando de Massinha, que vai trabalhar a consciência das palavras. E até nosso próximo encontro aqui no canal Janine Polidório, aonde a educação se faz por inteiro, nunca pela metade.